Hoje nós vamos falar sobre um dos meus livros, que é A Venda do Projeto Arquitetônico. Bem, para gente, esse livro ele traz para gente o processo de venda de projetos. E para isso a gente aqui vai começar a falar um pouquinho sobre venda. Então, a venda ela pressupõe uma troca. Só que existem tipos de venda diferentes. Existem vendas que são transacionais, né? Então eu entrego um produto e o outro me entrega o dinheiro. Você vai comprar banana na feira, é uma venda transacional e é uma venda de baixo ticket. Quando a gente fala do projeto arquitetônico, como é uma venda de alto ticket, ela não é um produto barato e não é um produto que o cliente necessariamente sabe o que é o projeto arquitetônico, você tem um processo de venda que é um pouco mais difícil e que normalmente se encaixa numa venda consultiva. Então, até eu chegar no momento de venda, eu tenho uma relação que precisa se estabelecer, porque o cliente precisa ter confiança e, além disso, eu preciso explicar para ele como é que o processo acontece, porque normalmente ele não consegue perceber num primeiro momento. Então, tem aquela piadinha, né? É só um desenhinho. Esse é só um desenhinho acontece porque o cliente não consegue entender tudo que está por trás do desenhinho. Então, ele não valoriza o seu trabalho. Quando a gente está falando disso, a gente está falando em é, explicar ele, ser didático, né? Quando você faz isso, você melhora a relação com o cliente e melhora a percepção dele em relação ao que você faz. Isso é, ele vai atribuir maior valor ao que você faz. E aí a gente tem já de início o conceito de valor, que é diferente do conceito de preço. Muitas vezes, quando a gente fala da venda do projeto, a maior preocupação é que essa venda, ela precisa, você precisa precificar para que essa venda ocorra. E essa precificação é uma grande preocupação dos profissionais. Mas o cliente vai pagar um preço maior ou só vai querer pagar um preço menor, dependendo do valor que ele atribui àquele serviço. E quando a gente fala de serviço, isso é bem mais complexo, porque se eu estou falando de um produto físico, por exemplo, uma caneta Lamy e uma caneta Bic, né? Ou uma caneta Montblanc e uma caneta Bic, ele atribui valores diferentes e ele concorda que a caneta Bic vai ser muito mais barata do que uma caneta Montblanc. Então, ele aceita pagar pela Montblanc mais porque ele percebe um valor maior na Montblanc. Enquanto que na caneta Bic, ele não vai querer pagar o mesmo preço, porque ele atribui um valor menor. Esses conceitos são super importantes para a gente. Quando a gente fala da venda, a venda é um processo, né? Ela não é um momento específico, não é um momento que eu sentei na frente do cliente para defender o meu preço ou para apresentar uma proposta comercial. Essa venda, ela começa como processo quando o cliente faz o contato inicial. Então, o primeiro passo, e esse contato inicial ele pode ser resultante de uma prospecção que você fez, esse contato inicial pode ser resultante de uma indicação, e nessa indicação, essa pessoa fez um contato por WhatsApp, ou essa pessoa te segue no Instagram por algum tempo, e aí ela faz um contato via Instagram também, e você leva ela para o WhatsApp, ou leva ela direto para uma ligação de voz. Então, você tem um primeiro momento ali, e dependendo de como o cliente é recebido nesse primeiro momento, ele vai começa a criar uma experiência positiva ou não com você e o seu escritório. Então, imagina o seguinte, o cliente vai lá, coloca no Instagram, tenho seguido você durante muito tempo,
durante 2 anos e agora chegou o momento de eu fazer a minha casa, eu gostaria de conversar, queria saber quanto custa um projeto. Aí ele coloca isso lá num dia e alguém responde para ele uma semana depois: ah, seja bem-vindo, tal, faça contato no número tal. Mas demorou uma semana para isso acontecer. Então, isso já vai trazer para ele uma falta de atenção, uma percepção de uma falta de atenção. Então, desde esse primeiro contato que o cliente faz com você, o modo como você recebe esse cliente, que pode ser você diretamente, pode ser sua agência de marketing, pode ser alguém do seu escritório, que tem a obrigação, que tem o papel de acompanhar ali o teu Instagram, por exemplo, que esse é o nosso exemplo aqui, né, e ter essa primeira resposta. E essa primeira resposta ela tem que ser uma resposta educada, atenciosa, uma primeira resposta que seja padronizada para o teu atendimento. Então, a gente começa ali a vender. Depois, você leva esse cliente, né? Tira esse cliente ali do WhatsApp, tira esse cliente ali daquele espaço do Instagram, e o ideal é que você consiga agendar com ele uma conversa. Não só enviar algumas perguntas pelo WhatsApp, mas você agendar com ele uma conversa, e essa conversa seria uma entrevista preliminar. Aqui, você aproveita esse momento da entrevista preliminar para começar também a falar do trabalho que você faz. Mas, lembre-se, todo mundo quer falar sobre si mesmo. Então, deixa o cliente primeiro falar sobre ele, para depois você explicar como você trabalha. Então, quando a gente escuta o outro primeiro e demonstra que escutou, e faz perguntas a partir das respostas que ele forneceu de uma pergunta anterior, você está construindo essa relação. A partir do momento que ele percebe que ele está sendo ouvido, ele já vai transformando essa experiência numa experiência positiva e vai começando a confiar em você. Então, vamos lá. Aí é importante, nesse momento, que você tenha um roteirinho de perguntas, né, para você não se perder e não deixar de perguntar nada que seja importante. Não é um inquérito, né? Você não vai botar esse cliente sentado no meio da sala, com aquela luz em cima, aquela cena de filme em que estão sendo feitas perguntas para alguém que está sendo acusado, mas leve essas perguntas, leve esse conteúdo para uma conversa agradável. Lembre-se que você está ali construindo essa relação. Então, é bom entender se ele já contratou um projeto de arquitetura antes, e se ele contratou, como foi essa experiência, como é que era o trabalho desse arquiteto, se ele já contratou antes e não está chamando o mesmo arquiteto, está chamando você, é porque essa experiência não foi tão boa assim. Ele deve ter uma história para contar. E essa história pode te dar alguns sinais, pode te indicar alguns riscos dessa relação. Então, lembre-se, ouvir o cliente com cuidado, fazer outras perguntas a partir daí, pode sinalizar riscos que você vai encontrar mais à frente, depois que ele fechar esse projeto. Entender se ele tem algum amigo que construiu recentemente, porque quando ele tem algum amigo que construiu recentemente, ele sabe quanto custa uma obra. Caso contrário, muitas vezes ele não tem a menor ideia e está esperando que o teu projeto custe só R$ 2.000. Entender qual é a urgência dele, entender quem ele imagina para construir. Então, ele imagina chamar o pedreiro que sempre construiu para ele, que sempre construiu para a família dele. Pode ser que isso não seja bom para o seu projeto, pode ser que isso aumente muito o seu trabalho. Ou talvez ele esteja pensando em chamar uma construtora estruturada, que vai te pedir também projeto com mais informações. Entender quando ele pretende mudar. Saber como ele chegou a você. Se ele chegou pelo Instagram, o que ele viu no Instagram que ele gostou? Ou se ele chegou por indicação de um amigo, o que o amigo falou sobre o seu trabalho que efetivamente levou ele a entrar em contato com você. Quando ele diz, por exemplo,
que ele foi na casa do amigo, que já fez um projeto com você, e ele gostou da estética, ele está te dizendo que ele se preocupa com a estética. Mas ele também pode dizer que o amigo falou para ele que a obra correu muito bem porque o projeto estava super completo, ou que você foi super atencioso. Está vendo como é que são três informações muito diferentes? Ele pode ter chegado a você porque ele gostou esteticamente de um resultado, porque o amigo disse que você é muito atencioso, ou porque o projeto estava muito completo e a obra correu tranquilamente. E ele reconhece que um projeto completo, a partir da experiência do amigo, pode trazer para ele uma boa experiência de obra também. Então, isso sinaliza para a gente com o que esse cliente se preocupa. Bem, depois que a gente junta essas informações, que a gente observa esse cliente, né, é importante você também aproveitar esse momento para você falar sobre o trabalho que você faz. Então, como eu trabalho, como são as etapas, em que momentos o cliente precisa aprovar, qual é o envolvimento do cliente nesse processo. Mas lembre-se, se é um cliente que nunca contratou um arquiteto, esse é o primeiro momento que ele está ouvindo falar sobre isso. Portanto, não adianta você detalhar muito essa informação, porque quando você detalha demais essa informação, ele pode se perder. Então, muitas vezes é importante você ter um desenho, um fluxo, para ajudar nessa conversa, porque isso vai ancorando ele nas etapas, por exemplo. Essa conversa inicial, ela também te ajuda. Eu já comentei que a gente consegue perceber riscos a partir das histórias que ele conta, a partir do que ele demonstra de perfil psicológico, e a gente consegue entender o que é essencial para esse cliente, além de ter uma casa de 3 quartos, com suíte, etc. 3 vagas de garagem, né? Então, além disso, o que chama a atenção dele? O que é importante para ele? Com essas informações, a gente consegue fazer um pré-planejamento do projeto. Então, nesse momento, eu vou organizar que escopo esse cliente precisa, qual é o prazo para elaborar aquilo ali, quais são, trago aqueles riscos, trago aquelas expectativas do cliente, e começo a entender também, nesse projeto, que outros envolvidos a gente tem. Então, eu posso ter envolvidos de governamentais, como determinados setores públicos, setor de trânsito, eu posso ter patrimônio histórico, então eu posso ter alguns outros setores que precisam ser envolvidos dentro desse processo. Isso vai me trazer mais trabalho. Então, esse pré-planejamento serve para eu reunir essas informações e organizar o que efetivamente vai ser esse trabalho. Com isso, eu consigo estimar as horas que eu vou gastar nesse projeto. A partir daí, eu consigo estruturar a minha precificação. Quando a gente fala da precificação, eu preciso de uma forma bastante resumida aqui para vocês. Eu vou trazer que a gente tem alguns elementos importantes. Muita gente gosta de precificar via tabelas, números mágicos, mas essas formas normalmente não permitem que a gente monitore durante o projeto o que efetivamente a gente está fazendo e o que a gente orçou para saber se a gente está tendo lucro ou prejuízo. Então, a melhor forma de precificar é uma forma que é decorrente do gerenciamento de projetos. Então, eu fiz aquele pré-planejamento, entendi quais são os riscos, as expectativas do cliente, defino um escopo para ele, um prazo e um custo para fazer esse projeto. Além desse custo direto de elaboração do projeto, que está muito vinculado ao número de horas gastas pela equipe para elaborar o projeto, a gente tem os gastos indiretos, que são os gastos para o teu escritório funcionar.
para o teu negócio funcionar. Mesmo que você não tenha um escritório, você tem um negócio que funciona. Então, mesmo que você não pague uma agência de marketing, você gasta horas suas fazendo marketing. Mesmo que você não pague um contador, você precisa organizar minimamente o teu financeiro, ou então você nunca vai saber se esse negócio está sendo rentável ou não. Então, mesmo que você não tenha um negócio formal, não tenha um escritório alugado, você tem sim um custo indireto, né, para que vários projetos sejam feitos. Então, eu tenho ali um gasto com internet, com energia, com telefone, que precisa ser contabilizado, sim. Bem, com essas informações, eu consigo elaborar uma proposta comercial. Então, eu elaboro uma proposta comercial. Sim, é importante que essa proposta comercial ela tenha, você tenha um modelo para ela, mas lembre-se que cada proposta é uma proposta. Então, você vai precisar adaptá-la, vai precisar trazer informações novas para apresentar para esse cliente. Eu sou favorável a uma proposta bem completa, né? E aí eu normalmente escuto as pessoas dizerem, mas aí a minha proposta, para ser muito completa, ela vai ter cara de contrato. Gente, até os advogados estão fazendo contrato com uma cara bonitinha, né? Eles estão trazendo design para dentro da elaboração dos contratos. Então, por que não a gente ter uma proposta comercial completa com um design bem elaborado? Isso é possível e eu estou te desafiando a isso. Bem, quando você tem essa proposta comercial, o ideal é que você apresente essa proposta comercial. Você aumenta consideravelmente as chances de fechar o negócio se você apresentar essa proposta comercial. Talvez, e muito provavelmente, esse cliente vai querer negociar. Se esse cliente negociar, ele viu o valor no que você está fazendo, né? Negociar respeitosamente, é claro, não aquele cliente que chega e diz, olha, eu tenho aqui um outro preço que é 20% do seu, dá para você baixar? Esse cliente é melhor você manter ele longe do seu negócio. Bem, se o cliente fechou, você conseguiu negociar com ele, e aí a negociação, lembrar que negociação é troca, então a gente precisa não só dar desconto, né? Dar desconto não é negociação. Eu posso propor uma outra forma de pagamento, eu posso propor que algum serviço ele pague direto, que não passe por mim o pagamento, porque isso não tem bitributação. Eu posso propor que algum escopo ele contrate mais à frente, que ele não feche agora, mas o que a gente precisa estar atento é que eu não devo ceder apenas dentro da apresentação, dentro da negociação de um projeto. A partir daí, a gente chega, então, no momento do contrato. Então, lembre-se, se você tiver uma boa proposta comercial, você pode transformá-la rapidamente num contrato. É importante que esse contrato esteja assinado, ou a própria proposta comercial tenha espaço para essas assinaturas, assinado por você e pelo cliente e por mais duas testemunhas. Isso traz para você uma garantia maior do que se você não tiver nada assinado. Enfim, minha sugestão é: reveja seu processo de venda. Veja, pare e analise o que você tem feito de certo e de errado. Eu conheço muita gente que só por começar a apresentar a proposta comercial, essas pessoas começaram a ter um índice de fechamento muito maior do que tinham antes. Liste as suas perguntas essenciais para a precificação do seu projeto. O que é importante você saber para você precificar o seu projeto? E veja quais dessas perguntas você pode levar para aquela entrevista inicial e perguntar diretamente para o seu cliente. E tenha, essa dica é boa, hein? Preste atenção nessa.
tenha seus processos de projeto desenhados de uma forma simplificada para quando você explicar para o seu cliente a forma como você trabalha, você tenha esse desenho que torna para ele muito mais claro o fluxo de trabalho, a forma, o que acontece ali. E isso, com certeza, vai agregar valor ao seu serviço. Espero que você tenha gostado. Por favor, curta esse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo e siga a gente nesse canal e indique para quem você acha que está precisando de dicas como essa.